Bom, você já deve ter percebido que sempre que alguém está passando por um momento difícil ou então precisa tomar uma decisão muito importante, basicamente sempre ouvimos a mesma coisa. Siga o seu coração, faça o que você se sentir melhor, ou então vá atrás da sua felicidade mesmo sem se importar com nada. Só que esse conselho parece até bonitinho no início, mas existe um grande problema sério nisso. A palavra de Deus vai nos dizer em Jeremias que enganoso é o coração mais do que todas as coisas desesperadamente corrupto. Então fica comigo nesse vídeo que eu quero te mostrar por que seguir o coração pode levar uma pessoa para caminhos perigosos e o porquê essa ideia se tornou tão popular nos dias de hoje. Afinal, qual é o caminho que a Bíblia realmente nos ensina? A mentira mais repetida da nossa geração. O primeiro assunto que eu queria relatar é sobre a mentira que mais acontece nos dias de hoje para nossa geração. A sociedade moderna transformou os sentimentos em autoridade máxima, e hoje a regra parece bem simples. Se você sente, então está tudo certo. Se algo parece bom, então deve ser seguido. E se te faz feliz, não pode estar errado. Basicamente, mentiras que te contaram a vida inteira e com o tempo foram modelando a sua mentalidade. Hoje em dia é muito comum ver essas ideias em filmes, músicas, séries e basicamente qualquer lugar que você vá. E a mensagem sempre continua a mesma: o coração sabe o que é melhor para você. Só que biblicamente isso não é verdade. O coração humano ele sempre foi afetado pelo pecado, então não dá para dizer que ele é totalmente confiável. Quando permitimos que o nosso coração tome o controle de tudo, nossas decisões ficam baseadas apenas em emoções, impulsos ou desejos momentâneos. É tipo, fazer o que eu quero porque eu estou sentindo isso no meu coração. Porém, muitas das vezes esses desejos estão longe da vontade de Deus. E é nisso que eu quero relatar no próximo tema: o controle do coração. Bom, a Bíblia não trata o coração humano como algo perfeito. Ela nos mostra que ele pode facilmente se inclinar para o erro. O próprio Jesus falou sobre isso muito bem em Marcos, capítulo 7, no verso 21 e 22, ele explica que do coração humano podem proceder coisas como pensamentos maus, imoralidade, inveja, orgulho e muitos outros pecados. Então, isso significa que nem tudo o que sentimos deve ser seguido, ou nem tudo aquilo que desejamos realmente nos leva para o caminho certo, pois quando alguém passa a obedecer tudo o que sente, acaba sendo guiado por emoções instáveis. Nossos sentimentos ele mudam com o tempo. Aquilo que hoje parece certo pode amanhã se mostrar um grande erro. Como deixar Deus direcionar a sua vida? E aqui surge uma pergunta muito importante. Se não devemos simplesmente seguir o coração, como então deixar Deus guiar a nossa vida? Porque muita gente ouve frases como, deixa Deus te guiar, mas nunca aprende como isso acontece na prática. A Bíblia mostra que Deus direciona a nossa vida principalmente de 3 maneiras. A primeira dela é pela palavra de Deus. Em Salmos 119 vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então isso significa que a Bíblia não é apenas um livro religioso, ela ensina e funciona como uma direção. Quando alguém começa a conhecer a palavra, muitas decisões começam a ficar mais claras. Coisas que antes pareciam normais passam a ser confrontadas. Caminhos que pareciam bons começam a ser questionados, porque a palavra de Deus ilumina aquilo que antes estava confuso. E a segunda forma é pela oração. Orar não é apenas falar com Deus, também é apresentar decisões e dúvidas diante dele. Em Tiago 1,5 vai dizer que, se alguém precisa de sabedoria, deve pedir a Deus. Muitas das vezes, Deus não responde com uma voz audível, mas ele traz algo muito importante: clareza e discernimento. E a terceira forma é pela obediência. Muita gente quer que Deus mostre todo o caminho antes de dar o primeiro passo, mas na Bíblia geralmente acontece o contrário. Deus mostra uma direção e a pessoa obedece. Então, o próximo passo começa a ficar bem mais claro. Em Salmos 37, 23 diz que os passos dos homens são confirmados pelo Senhor. Ou seja, Deus não guia quem apenas quer ouvir, ele guia quem está disposto a obedecer. O caminho que a Bíblia realmente ensina. A Bíblia ela não ensina a seguir o coração, ela ensina a confiar em Deus. Em Provérbios 3, 5 e 6 diz que confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Você consegue perceber a diferença do que o mundo diz e a Bíblia diz? O mundo ele nos diz, confia em si mesmo. E a Bíblia nos relata, confie apenas no Senhor. Quando Deus se torna o guia da nossa vida, as decisões deixam de ser baseadas apenas em sentimentos.
Elas passam a ser guiadas por sabedoria, verdade e direção espiritual. Isso não significa ignorar emoções, mas significa que elas não podem governar as nossas escolhas. E concluindo tudo, o conselho mais popular da nossa geração é: siga o seu coração, mas a Bíblia mostra que o coração humano pode facilmente se enganar. E é por isso o caminho mais seguro não é seguir aquilo que sentimos, é buscar a direção de Deus. Quando Deus passa a guiar a vida de alguém, as decisões deixam de ser dominadas por emoções momentâneas e passam a ser guiadas por algo muito mais firme. Talvez hoje seja um bom momento para parar e refletir. Quem está guiando suas decisões? Seu coração ou Deus? E é basicamente isso que eu tenho para falar. Não seja guiado pelo seu coração, porque quantas e quantas vezes você foi guiado pelo seu coração e tomou atitudes e decisões erradas. Mas permita ser guiado por Deus, porque diversos profetas foram guiados por Deus dentro da Bíblia, e todos eles tiveram o seu caminho bem-sucedido. Não que aconteceu as coisas que eles queriam, mas que aconteceu aquilo que Deus queria na vida deles. Então, se permita ser guiado por Deus e não pelo seu coração.